Salve, salve, Júrios Conceitos. Tudo bom, pessoal? Então, como prometido, que eu falei, a gente vai tratar hoje sobre tentativa. Vamos tentar desmistificar alguns conceitos, alguns sinônimos, significados, tranquilo? E vamos começar direto, sem muita enrolação, sem muito embromation. Vou pedir a vocês que curtam aqui o vídeo, compartilhem, certo? Isso ajuda bastante o canal, principalmente nessa fase inicial. Esse o algoritmo nos ajuda a estender um pouco desse conteúdo para mais pessoas. Como eu já falei algumas vezes, esse vídeo aqui, esse canal, ele tem o intuito de passar mais o conteúdo para o pessoal concurseiro. Logicamente que o pessoal também está na faculdade, pode ser que se interesse, mas em suma mesmo, isso ajuda muito o concurseiro, o foco daqui, né? Para entender alguns conceitos. Essa fase inicial parece besteira, mas não é. Dessa parte geral, principalmente a parte geral do Código Penal, ela é muito cobrada em todos os concursos. Isso vai do concurso mais besta, mais nível médio. Eu não falo besta nível médio ainda da qualidade da questão, a dificuldade. Eu falo de todos os tipos de concursos mesmo, do mais raso, digamos assim, por assim dizer, a concursos de magistratura. Logicamente que a partir do momento que se eleva o cargo, o nível do cargo, as questões vão ter mais qualidade de conteúdo, mas não se iludam. Todo concurso tem as questões fáceis, as médias, as difíceis e as impossíveis. Por incrível que pareça, nós temos as questões impossíveis, que a banca vai dizer assim, é certo ou é errado e tanto faz, está mesmo. Então a ABCDE vai ter a questãozinha lá, a resposta vai ser B e vai ser D, e a banca vai dizer que é B ou que é D, e não tem quem mude. Essa é judicialmente a depender do caso. Mas vamos lá, vamos começar o assunto, certo? Então, tratando aqui sobre tentativa, o que é que eu posso falar? Primeiramente, o Código Penal diz o seguinte, artigo 14, inciso 2º, disse o crime tentado, leitura da lei, ipsis literis, ok? Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A pena de tentativa, por sua vez, ela consta do parágrafo único desse mesmo artigo, né? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Vou começar aqui, Bizu Master. Aldenor, decorado de causa de diminuição de pena, meu amigo, é horrível. Meu amigo, é ruim mesmo. É ruim de verdade. Mas tem banca que cobra. E infelizmente a gente vai ter que memorizar isso. Mas assim, para a tentativa, especificamente, eu tenho um bizuzinho que me ajudou bastante, certo? A diminuição é quanto? Diminuição 1 terço a 2 terços. Beleza? Então assim, eu já separo de cara. Tentativa tem 3 T's. Certo? Então tem 1 T, 2 T. Cara, isso aqui ajuda, meu amigo, e ajuda de verdade. Porque essa mesma causa de diminuição, ela se repete em outros dispositivos. Isso aqui ajuda de verdade o cara. Parece mentira, mas ajuda. Ela vai se repetir, por exemplo, no arrependimento posterior. Artigo 16. Blá, 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 blá. A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Inclusive chama-se de ponto de prata. Vai ter um vídeo falando sobre ponto de ouro, ponto de prata e ponto de bronze. Se der também couber, a gente fala sobre ponto de diamante. Enfim, os agregados. Mas voltando aqui para a tentativa, sem perder muito tempo. Sinônimos de tentativa:
conatos. Conatos. Crime imperfeito, crime incompleto, crime manco. Beleza? Sem muita enrolação. Conatos. Falou em conatos, tentativa. Crime imperfeito, crime incompleto ou manco. Incompleto porque ele realmente não se completou, ele ficou na modalidade da tentativa. E aí vem de imperfeito, vai ser o sinônimo de incompleto, crime manco também, sinônimo de crime de tentativa. A tentativa ela é uma norma de extensão temporal, ou seja, de adequação típica mediata, indireta, certo? Mediata, indireta. Por quê? Porque se a gente for lá no artigo X, ele vai dizer a pena do crime em questão, mas a tentativa em si ela não consta ali, exceto nos casos de crimes de atentado, crimes de empreendimento, que já se pune os atos executórios, independente da consumação. E esses atos preparatórios, esses crimes de atentado, a tentativa por si só, inclusive está bastante em voga aí, que é essa questão, não vou entrar na política da coisa, que é dos crimes de atentado. É tentativa de golpe de Estado. Por que não se pune a consumação do golpe de Estado? Porque a consumação já se completou e não tem que ser julgado. Né? O Estado caiu. Né? Então, não vou entrar nesse mérito. Tentativa de golpe. É um crime tentado, mas ele vai ter um dispositivo legal que determina a pena daquele crime. Diferentemente dos casos, por exemplo, do crime de homicídio tentado, tentativa de homicídio. Vai ter a pena lá do crime com a redução, com a causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Desculpa, eu estou um pouco rinite atacada, mas vamos lá. Essa causa de diminuição de pena com 1/3 a 2/3. Lembra lá do bizu, de 1/3 a 2/3 que eu coloquei aqui. Essa causa de diminuição, quanto mais próximo da consumação, da finalização da execução e a consumação, quanto mais próximo disso, menor vai ser a redução. E quanto mais distante, maior a redução, por uma consequência lógica, certo? Então vamos lá. Tem uma situação aqui específica da tentativa que ela trata, são as infrações penais que não admitem tentativa. Tem um bizuzinho. O pessoal costuma fazer assim, né? Eu particularmente não gosto desse tipo de bizu. Não gosto, porque às vezes não me lembra. Por exemplo, tem 2 6 aqui que... O que é? Que bexiga, taboca é esses 2 6. Então eu prefiro o quê? Retirar isso aqui. Apagar esse Czinho aqui. Vai aparecer libertinagem da minha pessoa. Certo? Vai aparecer libertinagem da minha pessoa, mas me ajuda a memorizar. Muito. Então vamos lá. Infrações penais que não admitem tentativa. É o CHOPA CUL, C-U-L, certo? C-U-L. Cuidado aí. Então o que seria isso? Aqui, contravenções penais, que elas são possíveis, mas não são puníveis. A lei de contravenção penal, ela fala que a tentativa ela não é punível. Ela é possível, mas não é punível. E já caiu em questão de concurso isso, beleza? PCH, habituais. Omissivos próprios. Omissivos próprios é um exemplo do crime de omissão de socorro. Omissivos próprios
Eu vou fazer um videozinho à parte sobre isso, mas são aqueles omissivos por comissão. Omissivos puros, omissivos próprios, beleza? Mas para você ver que está tudo interligado. U, unissubsistente. Unissubsistente. P, pré-dolosos / pré-intencionais. Crimes que se iniciam de forma dolosa e finalizam-se de forma culposa. Certo? Crimes de atentado e os crimes de empreendimento, como eu falei no início, o próprio Código Penal ou outra determinada legislação especial vai determinar que o crime de tentativa, por si só, ele já é punido com uma pena específica. Então não vai se aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 14, do parágrafo 1 do artigo 14. Não vai. Por quê? Porque já está lá prevista a pena desse crime. Então, isso aqui é uma forma que eu faço. Eu prefiro fazer assim, certo? Uma observação importantíssima. Essa culpa aqui é a culpa própria. A culpa imprópria se admite tentativa. Culpa imprópria são os casos de discriminantes putativas. Lembra disso. A culpa imprópria não se aplica. Não se aplica. Essa é a exceção. Ou seja, na culpa imprópria e nos homicídios impróprios, a tentativa ela é punível. Beleza? Não é exceção. Agora a gente passa aqui para essa parte da... Vou apagar aqui. Vou deixar essa parte aqui de cima, porque pode ser que a gente precise. Essa partezinha daqui. Vamos lá. Quanto ao intercrimes, a classificação das tentativas, certo? Quanto ao intercrimes. Primeira, perfeita. Acabada. Perfeita, acabada ou crime falho. Meu amigo, eu tentei de todo jeito. Tentei de tudo. Esgotei os meios de execução. Mas eu não consegui consumar por circunstâncias alheias à minha vontade. Tentei matar a cicrana. Tentei de tudo, meu patrão. Tudo que tinha ao meu alcance ali, mas não teve jeito. O bicho não morria ali. A cicrana era ruim de morrer. É ruim de morrer de verdade. Tem gente que é morredor. Gente que demora a morrer e não morre não, viu? Demora e não morre não. Então, exatamente esse caso. Tentativa perfeita. E por que é perfeita? Porque ele tentou de tudo, meu amigo, e não conseguiu. Tentou de tudo e não conseguiu. Sabe de uma coisa? Não consegui, esgotei os meus meios. Piquei a mula. Piquei a mula. Então, tentativa perfeita, acabada porque ela se encerra. Crime falho. Crime falhou. Por quê? Falhou porque eu tentei com todos esses meios que estavam à minha disposição ali, executar o cara e não consegui. Então o crime falhou. Não se consumou. Tentativa imperfeita. Vou fininho aqui, mas tem nada não. Tentativa imperfeita. Por sua vez, inacabada, ou propriamente dita. Foi a caneta que eu mudei. Por isso que ficou fininho assim. Ele é impedido, certo, de praticar o crime, mas, por sua vez, os meios executórios não foram todos. Todos os meios que estavam à sua disposição, eles não foram executados, certo? Não foram todos os meios. Ele não conseguiu
Tava com uma pistolinha lá, com 12 disparos. Ele deu 3, mas alguém impediu ele, pronto, ali. Mas ele tinha mais meios à disposição dele, certo? Ele não conseguiu esgotar os meios, ele foi impedido. Diferente do cara que dá ali 12 tiros, o cabelo era ruim de ponta ali, só um leste, pegava na orelha de raspão, pegava no ombro aqui no vazio, passava direto e nada de morrer, nada. E a gente passa para a tentativa imperfeita, que é o quê? Tinha 12 tiros, deu 6, foi impedido, e não conseguiu esgotar os meios executórios disponíveis, certo? Para poder completar o seu intento criminoso. Então por isso a gente chama. Agora aqui, ó, bisuzinho bacana, vem aqui agora, que confunde, e confunde muito mesmo, muito, mas muito de verdade, que é com relação ao resultado produzido na vítima. Tem uma coisinha diferente aqui. Branca, tentativa branca ou incruenta. Tentativa. E aí tem a tentativa vermelha. Nem combinou, né? Peraí. Vermelha. Ou cruenta. Meu amigo, isso aqui tem gente que enlouquece o cabeção mesmo. Mas vamos lá, desmistificar. Irmão, levando em consideração aí o exemplo que eu falei da tentativa de homicídio, eu não atingi o bem jurídico, certo? Não atingi o bem jurídico da vítima. Quero o quê? Quero a sua vida, a sua incolumidade física por via de consequência, né? Mas a sua vida eu não consegui atingir. Se eu dei 10 tiros, no cidadão e não pegou um, sai o sangue, só se for da carreira, que ele deu uma topada no chão, arrancou o chamboque do dedo e ficou lá o sangue escorrendo. Ele levou uma queda. Não é esse o caso. Tinha os 12 tiros, né, na pistola, dei 10 tiros e nenhum pegou. Eu feri, eu atingi o bem jurídico? Não. Posso ter atingido outras esferas, outros bens jurídicos, mas que não vem ao caso. Do homicídio, eu atingi? Não. Então ela é incruenta. Aí você, e aí tá, bizu vem no outro, meu amigo. Crua, carne crua. A carne crua, ela sangra. Sanguezinho vermelho, carne crua. Meu amigo, você não esquece isso aqui mais nunca você esquece isso aqui, de jeito de maneira. Não tem condições de você esquecer isso aqui não. Vermelha ou cruenta. O bem jurídico foi atingido. Eu dei 12 tiros, mas pegou um. Mas foi atingido. A carne sangrou. Então, tentativa vermelha, tentativa cruenta, atingir o bem jurídico. Tentativa branca ou tentativa incruenta, não atingir o bem jurídico. Quanto à possibilidade de alcançar o resultado. Possibilidade de alcançar o resultado. Teremos a tentativa qualificada, supersticiosa
E o povo vai inventando cada vez mais vai chegando teoria, sinônimo, e eu acabo ficando maluco, tentando decorar essas muletas. Vamos lá, tentativa qualificada. Tentativa qualificada ela é sinônimo de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, por sua vez, são as pontes de ouro. O agente vai responder apenas até o momento do seu ato. Por quê? Porque primeiro ele desistiu voluntariamente. Ele não quis continuar. Veja bem, ele não foi impedido por circunstâncias alheias. Não, ele decidiu não continuar. E o arrependimento eficaz. Ele se arrependeu e conseguiu reverter aquela situação. O artigo 15 diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária, ele desistiu de prosseguir na execução, ele não quis mais. Bicho, eu dei um tiro aqui, mas sabe uma coisa, deixa esse bicho correr pra lá, eu vou atrás dele não, deixa esse negócio pra lá. O bicho correu, ficou preso dentro do quarto ali. Irmão, Jesus tocou meu coração aqui e eu não quero mais lhe matar, beleza? Valeu aí, show de bola, segue por vida. Ou o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz. Eu dei 2 tiros no cidadão, só 2, ou 1, ou nenhum. Dei uma facada, a facada pegou próximo, pegou na braquial, mas eu consegui. Naquele momento eu tinha um torniquete. Na minha profissão eu tinha um torniquete e fiz o torniquete no cara, impedi o resultado e levei ele ao hospital. Pronto. Vou responder pelos atos. Repetindo, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Isso aqui é a famosa ponte de ouro. Correto? Esses casos de desistência voluntária e de arrependimento eficaz são esses aqui que a gente chama de tentativa qualificada ou abandonada. No caso da supersticiosa ou real, o cidadão, vamos lá, vou pensar num exemplo aqui. Ele vai tentar matar um cara com uma macumba. Todo respeito aí às religiões africanas, mas aqui a título de exemplo, beleza? Mas eu vou fazer ali um ritual de magia negra e nesse ritual de magia negra eu vou pensar que eu vou matar determinada pessoa, meu inimigo, X, fulano. Pai, vou fazer a magia negra para fulano, mas nem a magia negra eu soube contratar direito. E essa magia negra, ela tem zero poder de matar uma pessoa. Então, assim, por conta disso, ela é uma tentativa irreal, tentativa supersticiosa. Ela só existe, essa tentativa de homicídio, ela só existe na cabeça do cidadão. E por isso, isso aqui, essa tentativa irreal, faz com que o crime seja impossível. Então, o crime é impossível, porque apesar do sujeito ativo acreditar na eficácia desse meio dele, isso não vai ocorrer. Por conta desse meio, não. Pode ocorrer por outro motivo, outra situação, mas por conta desse meio que foi utilizado, não. Eu estou pensando aqui, rapaz, eu vou usar a força do meu pensamento aqui, ele vai levar uma topada, vai cair, bater com a cabeça em cima do ferro, vai ter traumatismo craniano e vai morrer estribuchando o chão. Vai, meu amigo. Então essa tentativa ela é irreal, supersticiosa. Beleza? Na verdade, pessoal, vou só fazer uma observação aqui, que eu só anotei errado. Nada demais. Eu falei que isso aqui era a possibilidade de alcançar o resultado. Não. Isso aqui é outra classificação, certo? Ela não é essa classificação especificamente. A de alcançar o resultado é outra. Mas não muda, não. Não muda nada. Porque o que importa dessa classificação, disso aqui, é você entender
a tentativa qualificada e a tentativa supersticiosa, certo? Da possibilidade, né, de alcançar resultado. A gente vai ter a tentativa idônea, idônea. Idônea é como o próprio artigo 14 fala, artigo 14, segundo. O resultado dele é possível, mas ele não ocorre por circunstâncias alheias à minha vontade. Tentei matar o cidadão, na hora que eu dei 2 tiros, não pegou nenhum, veio outra pessoa aí, conseguiu tirar minha pistola, me rendeu e tchau, não consegui executar o crime, não consegui chegar ao resultado, certo? Que a minha vontade, meu intento. E inidônea, porque ela mostra-se impossível por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. A letra da lei, ela fala ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Vou até pegar o artigo 17 aqui para você, só para puxar a letra da lei. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. I am ou I.O. Ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Beleza? Isso aqui a gente fala posteriormente sobre essa questão especificamente do crime impossível. E a tentativa inidônea, como eu estava falando, ela é sinônimo de crime impossível. Então, eu vou tentar matar o cara com uma pistolinha de água. Só se ele tiver alergia à água e pegar na boca dele, ele morreu. E até onde eu sei, não conheço ninguém que tenha alergia a beber água, não. Vou dar um tiro nele aqui de uma pistolinha de água. Não vai fazer nada, meu amigo. Ineficácia absoluta do meio. Nesse caso, ineficácia absoluta do meio. Não é impropriedade absoluta do objeto. Antecipando um pouquinho, essa impropriedade absoluta do objeto, essa absoluta impropriedade do objeto, ela se refere não é ao objeto, instrumento não. O cara vai dar uma facada, pá. Não é isso não. Não é esse o objeto não. Não é o instrumento do crime não. É o objeto material do crime. E qual é o objeto material do crime? No homicídio, o corpo, a pessoa, né? O corpo da pessoa. Beleza? Vamos para essa parte das teorias aqui, para a gente finalizar. A teoria onde o bicho pega. Boa, meu filho, me ajude. Teorias. Teremos a teoria sintomática, subjetiva e objetiva. Aqui a gente, sinônimos: voluntarista, monista, realística. Ximari, pelo amor de Deus, que letra feia do veneno. Realística do
Dualista. Sintomática. Ela vai levar em consideração a periculosidade do agente. Acabou-se. Então, nesse caso da teoria sintomática, o que a gente precisa memorizar que é essa questão da periculosidade do agente. Periculosidade do agente e o fato de que por ela punir, de acordo com a teoria sintomática, ela puniria o sujeito ativo apenas por sua periculosidade e por conta disso, por via de consequência, os atos preparatórios. Por quê? Pela periculosidade do agente, tanto faz. Tanto faz se começou a execução, se não começou, no intercrimes, né, que é a fase de cogitação, fase de preparação, fase de execução e consumação. Tanto faz. Tanto faz. Ela só quer saber o sintoma. E o sintoma do crime qual é? O perigo do agente, nesse caso. No caso da teoria subjetiva, como o próprio nome já fala, ela leva em consideração aspecto subjetivo do delito. Sob a perspectiva do dolo do agente, da intenção dele. Então, assim, segundo essa teoria, o que acontece? O que é que acontece? A tentativa mereceria a mesma pena do crime consumado. Por quê? Porque o intento criminoso, a vontade do agente, vontade, subjetividade do agente, do sujeito ativo do crime, do cidadão, de A tentando matar B, a vontade dele é de descer la ripa. E isso tanto faz se não esgotou os meios executórios, certo? Ou se esgotou e não conseguiu, ou se consumou. Tanto faz. Então, a tentativa e a consumação ela teria a mesma pena aplicada. Tanto faz. Independente da modalidade. Tentativa merece a mesma punição da consumação, do crime consumado. Aldenor, isso aqui se aplica? Aplica, meu irmão. Via de exceção se aplica. Igual no citado crime lá, que eu falei, dos crimes de atentado, que são exceções à teoria, que são exceções à punição da tentativa. Não se pune. Lembra? Aquele bizuzinho lá do Chopa, Q, seu L. Lembra desse bizu? Pronto. Que são os crimes que se admitem, não se admitem em tentativa, exceto o Chopa, Q, seu L. Então os crimes de atentado. Mas por quê? Porque os crimes de atentado por si só, como eu já falei anteriormente, os crimes de atentado, você já pune a tentativa independente da consumação. Vou falar mais uma vez, tentativa de golpe de Estado. Então eu vou aqui estar punindo o cidadão pela tentativa, independente da consumação. Tentou aplicar um golpe de Estado, então ele vai ser punido. Lembrando mais uma vez, não estou entrando nesse negócio de Lula e Bolsonaro. Não é o caso aqui, viu, pessoal? Não é o caso, não vou entrar jamais nesse assunto. Isso aqui não vai ajudar ninguém a nada. Nada. E a teoria objetiva. E monista por quê? Monista porque aqui vai responder como se fosse um só. Então, tanto sendo tentativa como consumação, é a mesma coisa para eles. Correto? Beleza? Fechou isso aí? Monista. Agora, dualista. Diferente. Tá na cara, né? Dualista. Tentativa e consumação vão ter duas penas diferentes. Simples assim. Consumou, pena reclusão 2 a 5 anos. Não consumou, por circunstâncias alheias à vontade do agente, pune-se a tentativa. Uma causa de diminuição, como eu falei, de 1T a 2T. 1/3 a 2/3. Repetindo, mesma causa de diminuição do arrependimento posterior. Show? Objetiva.
esquece o nome também, de dualista e realística. Porque ela observa, como o próprio nome está falando, o aspecto objetivo do delito. Aspecto objetivo do delito. Então, assim, apesar da consumação da tentativa subjetivamente, né, com relação à intenção do agente, ela ser subjetivamente completa, levando em consideração a intenção do agente, a tentativa, diferentemente da consumação, ela é inacabada, objetivamente. A grosso modo, ela é inacabada, o que autoriza a punição menos severa. E aí vai entrar naquela esfera de graduação. Quanto mais próximo, menor a diminuição. Quanto mais distante da consumação, maior a diminuição. Essa aqui, regra. Beleza? Bizuzinho, a gente chama de fórmula. Fórmula de Frank. O que a gente aplica? Isso aqui é para diferenciar a tentativa da desistência voluntária. Que diabo é fórmula de Frank? Que diabo é fórmula de Frank? Eu quero prosseguir, mas não posso. Ou seja, eu quero, mas não tem como. Estão me deixando, me impediram. Isso aqui é tentativa. Quero, mas não posso. Quero, mas não posso. E desistência voluntária. Eu posso, mas não quero. Mas não quero. Alinhado que só ele. Vai subindo aqui, ó. Tentativa e dolo eventual. Prevalece na doutrina e na jurisprudência que são compatíveis. Então, se foi com dolo direto ou dolo eventual, que aí vai ser outro assunto para outro vídeo, em se tratando de dolo eventual, ele é compatível com a tentativa. Só para finalizar aqui, pessoal, memorizar, certo? Memoriza. Regra. A regra da tentativa, da teoria. Teoria objetiva. Teoria objetiva é a regra, certo? A subjetiva se aplica com exceção. Sintomática não se aplica. Certo? Isso outra, só para reforçar mais uma vez, o bizu lá deixa eu trazer para cá, o bizu do Chopin. Contravenções, crimes habituais, omissivos próprios, beleza? Unissubsistentes, préter-dolosos, atentados ao empreendimento, como eu falei já, e aqui, culpa própria, não é culpa imprópria. A culpa própria, ela não admite tentativa. Ok? Então, pessoal, espero muito que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Eu vim pra cá. Espero muito que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Melhor das intenções aqui. Agradeço demais se você, mais uma vez, curtir, comentar, compartilhar, seguir o canal. Beleza? Ajuda demais. Então, pessoal, valeu, forte abraço e
Até a próxima.